Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Matheus Borcati, da Paróquia Ebenezer, de Pelotas, Rio Grande do Sul, e vim pedir um pouco da atenção de vocês para falarmos do amor de Deus, para meditarmos na sua palavra, em especial hoje falarmos sobre as provações, que muitos de vocês talvez estejam passando ou já passaram, e queremos refletir um pouco o que as provações elas significam na vida do cristão. Mas antes disso, nós contamos com a presença de Deus e por isso invocamos o seu santo nome para que ele se faça presente e nos ajude, nos ilumine no meditar da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As provações muitas vezes fazem com que nós caiamos em tentação. E a nossa vida ela é sempre marcada pelo pecado. A cada dia, a cada hora que passa, nós somos muitas vezes tentados e falhamos nessas tentações. Falhamos em tentar fazer a vontade de Deus. Falhamos já quando nós nascemos, pois carregamos o pecado dentro de nós. Graças a Deus, Ele nos proporcionou o batismo, que nos limpou de todos os pecados e nos concedeu a vida eterna. Mas também Deus nos aconselha a nós confessarmos os nossos pecados a Ele em humildade. E se a nossa confissão ela é sincera, Deus Ele promete perdoar todos os nossos pecados em o nome de Cristo Jesus. Vamos então confessar os nossos pecados. Ó Deus, se Tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas Tu nos perdoas, e por isso nós Te tememos. Nós, pobres pecadores, reconhecemos que temos pecado contra Ti, que és santo, soberano Criador, e também contra o nosso próximo, a quem nos chamaste a amar. Todo o nosso ser, nossas palavras, ações, pensamentos, estão manchados de pecados. Senhor, por isso Te pedimos, tem misericórdia de nós. Limpa, Senhor, a sujeira das nossas transgressões, por amor do Cordeiro Jesus, que pagou pelos nossos pecados na cruz. Lembra, Senhor, do sacrifício do Teu Filho Jesus e concede-nos a paz. Tudo isso, Pai, Te pedimos de todo o coração, em nome de Cristo, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Se essa confissão que acabaste de fazer, ela é sincera, ela vem do coração, se tu te arrependes verdadeiramente dos teus pecados e busca viver uma vida agradável a Deus, eu tenho a alegria, o privilégio, como ministro chamado e ordenado de Cristo Jesus, de anunciar que os seus pecados foram perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, que Deus esteja contigo. Queremos também fazer uma leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 29 até o 42, onde assim está escrito: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudás, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto,
e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Até aqui a leitura. Nós queremos também ter um momento de louvor. Nós vamos cantar o hino 76 do Celebrai, com o nome Os que Confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor, as dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, no seu trono reinará. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, no seu trono reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Tudo passa, porque o Cordeiro reinará. Tudo passa, porque o Cordeiro reinará. Queremos fazer a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Nos deu. Assim está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado
o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Até aqui a leitura da epístola. Graças damos a Jesus por essa herança e ninguém pode tirar. Queridos amigos, vocês se recordam de um momento em que passaram por provações nas suas vidas? Ou será que vocês estão passando por alguma provação nesse momento? A palavra provações aparece na epístola de 1 Pedro que nós lemos e ela tem um sentido, o significado de situações que provam a fé que se tem. Mas como afinal nós provamos a fé que temos? Certamente em momentos de muita alegria nós exclamamos a Deus dizendo: graças a Deus, muito obrigado, Senhor. Essas certamente são formas de reconhecer e de provar a fé que temos, reconhecendo que as dádivas da nossa vida, as alegrias procedem do nosso Criador. Mas, no texto de 1 Pedro, provações são comparadas ao ouro que é provado pelo fogo. É aí que se passa uma forte provação, no fogo, na angústia, na mágoa, no medo, na tristeza, na incerteza, na perseguição, na dor e tantas outras formas. A vida ela parece que tem a tendência de nos testar de tempos em tempos. E esses testes parecem apenas nos perguntar: aonde está o seu coração? Onde está o seu coração? Eu tenho notado como as pessoas elas têm sentido falta de participarem dos cultos. Chega a ser engraçado ver pastores que passaram todo o seu tempo ministerial, por mais de anos e anos, trabalhando, pedindo para as pessoas virem participar do culto e voltavam ali apenas com promessas e a maioria delas nunca foram cumpridas. Agora esses mesmos pastores têm que dizer às pessoas: gente, fiquem em casa, cuidem das pessoas ficando em casa, não venham para a igreja. Agora parece que para muita gente caiu a ficha de como aqueles momentos eram especiais, eram revigorantes, eram confortadores, eram importantes para as nossas vidas. Um simples olhar, um aperto de mão, um bom dia, até aqueles hinos que nós achávamos tão chatos, a Santa Ceia, o conforto da palavra, agora parece que nos fazem tanta falta. Não seria isso uma provação que nós estamos passando hoje? Com certeza. É uma provação tanto para as pessoas que enchiam os pastores de promessas, como também para aqueles que participavam assiduamente dos cultos. O isolamento nos faz olhar para as coisas de forma menos superficial, proporciona o encontro com nós mesmos e, por consequência disso, nós vemos as nossas lacunas, os nossos vazios, que antes nós preenchíamos tão bem com a ocupação do trabalho, com os bens materiais, com um nome importante, títulos acadêmicos e tantas outras coisas que nós usávamos para criar uma imagem boa de nós mesmos. Mas o isolamento, ele acaba nos mostrando quão rasa eram essas coisas. Como elas maquiavam tão bem os buracos que continuam lá, que continuam em nós. Esses vazios, Cristo na cruz preencheu. Uma vida que era focada tão apenas em coisas banais, temporárias, cheias de ambições terrenas, cheias de pecados, Cristo cobriu as nossas faltas.
os buracos que passamos a vida inteira tentando preencher, Ele nos deu algo substancial para preencher. Ele nos deu a sua vida, que nunca acaba e que foi confirmada nesta Páscoa. Observe os discípulos de Cristo. Quando eles pregavam no meio dos judeus, eles assumiam o risco de estar pregando o nome de Cristo. Eles iam intencionalmente e conscientes do risco que estavam passando. Mas eles assumiam esses riscos por nada estar faltando na vida deles. Eles estavam preenchidos pelo perdão de Cristo, pelo seu amor abundante, e assim assumiam aquele risco em amor às pessoas que não conheciam essa graça maravilhosa de Cristo. Eles assumiam por amor aos que insistiam em cobrir as suas lacunas com várias mentiras em suas vidas. O resultado dessa coragem deles, como lemos em Atos, resultou que eles foram severamente açoitados e ameaçados a nunca mais pregarem o nome de Cristo. Mas saindo daquele local, feridos, machucados, eles estavam felizes, pois eles sofreram em o nome de Cristo Jesus. Aquilo era uma honra para eles, pois eles provaram a fé que tinham, que abundava em seus corações, que os preenchia de forma tão plena de que nada mais importava para eles. E eles continuavam anunciando a Cristo, mesmo em meio à dor. Em meio à pandemia, nós somos lembrados que nós também podemos sofrer neste mundo. Nós não estamos imunes ao sofrimento, mas que os sofrimentos nos lembrem que nada está nos faltando, pois a gente foi preenchido por Cristo na cruz. Fomos preenchidos do seu perdão, do seu amor, para uma vida verdadeira e uma vida eterna. E mesmo que uma fatalidade possa nos acontecer, nós vamos dar glórias a Cristo, pois Ele nos deu uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa herança, a vida eterna, ninguém, nem a morte, nem o sofrimento, nem a perseguição, nem a dor, poderão tirar de nós. Ninguém, pois Deus nos assegurou em Cristo Jesus, que assim seja. Amém. Nós oramos. Amado Pai Celestial, sabemos que muitas vezes o medo nos assola em meio a tanta morte, doenças e dores. Por isso te pedimos para que por teu Espírito Santo nos lembres da herança que nos reservastes. Lembra-nos que somos pó, mas que como teu Filho Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos para uma vida abundante e sem fim. Gratos somos, Senhor, por esse teu amor soberano, que nos faz ter esperança, mesmo no vale da sombra da morte. Te rogamos, Senhor, que abençoes a tua igreja, dando a ela a fé verdadeira, dando a paciência que os sofrimentos trazem, dando maturidade e discernimento, para sabermos esperar, mas nunca deixando de proclamar o teu Filho, que venceu a morte por nós. Que a tua igreja cresça, Senhor, que os teus filhos sejam sempre consolados. Guia-nos com o teu Espírito, para vivermos uma vida agradável a ti. Abençoe todos os profissionais que se arriscam em amor ao próximo, os comerciantes que precisam trabalhar, as crianças que precisam estudar, aqueles que estão passando por dificuldades, esteja com eles, com a tua mão protetora, Senhor. Abençoa-nos por amor do teu Filho Jesus. Amém. Queridos amigos da Paróquia Ebenezer,
Eu gostaria de trazer um comunicado a vocês. Nós já estamos várias semanas sem o nosso culto. Foi até uma tristeza não podermos ter o culto de Sexta-feira da Paixão e de Páscoa, mas são novos tempos e por isso mesmo eu venho aqui pedir a vocês para continuarem ofertando para manter o trabalho da nossa igreja, que muitas vezes já segue tão apertada com essa questão financeira. Sei que às vezes é meio difícil, né? Estamos num cenário econômico de muitas incertezas, mas eu sempre lembro a vocês que nós podemos confiar em Deus, que até hoje nada nos faltou e certamente Ele está conosco em Suas mãos. Tudo vem dEle e tudo em nossa vida é para Ele. Se temos de ser gratos a alguém nesta vida, é a Deus por ter nos dado a salvação, o perdão dos pecados e continuar nos mantendo, mesmo nós vivendo essa vida de pecadores que nós vivemos. Então, por isso, eu peço àqueles que puderem, tragam as suas ofertas, alguém da diretoria da igreja, ou venham falar comigo pessoalmente, que a gente vai encaminhar uma forma dessas ofertas chegarem até a igreja. É muito importante as ofertas para manter o trabalho, por isso eu venho aqui trazer esse clamor para vocês. No mais, me despeço de vocês, desejando as mais ricas bênçãos de Cristo Jesus. Tenham uma ótima semana, que Deus abençoe vocês em suas casas, que vocês possam continuar acompanhando os vídeos, compartilhando com os amigos. Aqui nós temos a palavra de Deus e espero que ela possa confortar vocês diariamente em suas leituras, em seus estudos. Recebe a bênção do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Vão em paz. Que Deus esteja com todos vocês.